Oi, turma. Do livro Vida, Desafios e Soluções, do Divaldo Franco, com o espírito Joana de Ângeles, no 8º capítulo, Autodespertamento Inadiável, no subtítulo Ações Libertadoras. Possuindo os instrumentos hábeis para disciplinar a vontade, mantendo o conhecimento do si, e é claro que o indivíduo se autodesperta, percebendo a própria realidade e os objetivos essenciais para desfrutar de uma existência saudável, o que não significa viver sem qualquer aflição ou desafio. Antes, havendo adquirido consciência dos próprios limites, amplia-os em possibilidades de realização, assim também dos fenômenos normais que fazem parte de sua jornada evolutiva. Assim, considerando, percebe que deve partir para a ação, porquanto o conhecimento sem a experiência vivida no cotidiano carece de valor para significar equilíbrio, por não haver passado pelo teste demonstrativo da sua resistência. Vive-se na Terra um momento do desvelar, o que se encontra oculto. Não que este seja um período pior do que os outros que foram ultrapassados, é mesmo caracterizado por muitas bênçãos advindas do progresso e do desenvolvimento cultural dos seus habitantes, embora ainda permaneçam muitos desastres evolutivos em forma de violência, de desrespeito aos códigos soberanos da vida, de desequilíbrios em expressões diferentes, mas todos muito graves, quão perturbadores. Sucede que muitos dos acidentes morais que chegam ao conhecimento público e fazem a felicidade dos tabloides escandalosos e da mídia em geral, que com eles se preocupam, assim interessam as criaturas porque são projeções inconscientes do que está gravado no íntimo dos seres, permanecendo ocultos. De certo modo, o ser humano sente prazer quando detecta desgraça alheia, vendo-se refletido no outro que parecia nobre e bom, no entanto portador das mesmas misérias que ele. Como consequência, comprasse em divulgar o fato, hipocritamente, algumas vezes dando a impressão de lamentá-lo, quando o está aplaudindo e ampliando a área da informação malsã, ou simplesmente quando se ergue para agredir em nome da moralidade ou da defesa das ideias de enobrecimento, assim agindo irado, porque o outro realizou o que ele gostaria de fazer e não pôde. Não teve coragem. As circunstâncias não lhe facultaram. O comportamento emocional é muito complexo para ser reduzido a padrões que inspirem segurança e estrutura, em razão do processo de evolução de cada criatura, ao largo das reencarnações, tendo como predominância em a sua natureza o período multimilenário de experiências nas faixas mais primárias do desenvolvimento e pouco tempo no acesso à razão, ao discernimento, ao sentimento de amor. As ações, portanto, são o reflexo da fixação das conquistas psicológicas e intelectuais, tornando-se realidades na pauta do comportamento humano e no interrelacionamento pessoal. Começam como tolerância para com aqueles que se encontram nos patamares inferiores do processo de crescimento moral, ensejando-lhes aberturas fraternais para sua realização, ao mesmo tempo auxiliando de forma direta na conquista do necessário ao seu crescimento interior e exterior. A tolerância real é conquista valiosa, que se transforma em degrau de progresso, porque faculta novas expressões de solidariedade, destacando-se o perdão irrestrito a todo mal que seja feito com esquecimento real da ofensa. Superar este desafio significa um passo avançado no processo iluminativo pessoal, que abre campo para ações da caridade fraternal, do auxílio aos mais necessitados, da presença onde se tornem indispensáveis o apoio e a ajuda dignificadora. A ação é a palavra de ordem em todo o universo. O movimento constitui mecanismos que impulsionam a vida em todos os sentidos. O ser humano somente se identifica com a sua realidade quando age, tornando-se útil, desprendido dos bens materiais e das paixões pessoais ainda primitivas. Muitas desgraças que lhe acontecem são lições da vida, cujos bens morais deve compreender e armazenar. Enfermidades inesperadas, acontecimentos desagradáveis, mortes prematuras, separações que surpreendem, acusações descabidas são ocorrências que favorecem o enrijecimento do caráter
do espírito e que o enobrecem. Ai, que calor que tá aqui, gente. Promovendo das faixas psíquicas mais pesadas onde se encontra, para que se possa movimentar em outras ondas elevadas que o aguardam no processo de libertação. Por isso mesmo, nem todo infortúnio deve ser lamentado, senão aceito de modo positivo, porque a vida sabe o que é necessário para o ser, proporcionando-lhe conforme a sua capacidade de aceitação e oportunidade de experimentação. Assim realizado, esse autodesperto já não pode adiar a sua contribuição em favor do meio social onde vive, passando a agir de maneira infatigável. As suas ações se tornam fator preponderante para o progresso de todos os demais seres que agora se tornam irmãos, companheiros da mesma jornada. A sua ascensão eleva-os, a sua queda os conduz ao abismo. Sua responsabilidade torna-se expressiva, porquanto autoconsciente dos compromissos que lhes são reservados. Entende por que se encontra na Terra neste momento e sabe como desincumbir-se dos confrontos e lutas que lhe chegam, preservando os valores morais e humanos que lhe são próprios. Quaisquer conflitos que, porventura, lhe surjam, agora não constituem mais razão de desequilíbrio ou de perturbação, mas a oportunidade de ampliar-lhe a capacidade de entender e de solucionar, de crescer infinitamente, porque o seu futuro é a conquista do si, plenamente, superando todos os obstáculos decorrentes das reencarnações passadas, com vistas nas propostas desafiadoras do futuro. Então, assim, pelo que eu entendi, e eu não sou a dona da razão, então eu tenho uma limitação também para poder compreender algumas coisas que ele diz aqui, né? Joana de Ângeles não é nada fácil. Essas ações libertadoras que eles citam, né, como parte de um processo da nossa reencarnação em busca de uma evolução espiritual, são aqueles momentos assim que nós atravessamos, que são difíceis, né? Nós vemos notícias em jornais que são desastrosas, desanimadoras, nós acompanhamos a nossa política, nós acompanhamos a questão financeira, social do nosso país. Em relação aos outros países também nós temos muitas queixas, né? A gente está sempre envolvido com aquela energia negativa do tipo, poxa, sempre foi assim, vai continuar assim, não existe uma melhora, nós estamos sempre nas mãos de poucos que controlam as nossas vidas, né? Você liga lá a internet, não precisa nem ser jornal, mas qualquer fonte de informação hoje é muito desanimador, né? Porque tudo que aparentemente eles trazem para nós são coisas negativas, né? Mortes, violência, uma política corrupta, pessoas que são os espertos, né? Que acabam roubando e danificando, como é que eu posso falar assim, dando prejuízo, né, à vida social e individual das pessoas. Você acorda com notícia de que vai aumentar imposto, que você vai pagar imposto retroativo, que você não pagou anteriormente, que você está sendo monitorado 24 horas, que qualquer passo que você vai dar está sendo olhado, e se não for visto com bons olhos, você vai ter um prejuízo moral ou financeiro em relação a isso. Então, assim, a todo instante você constata de que parece que as coisas estão piorando, né? A todo momento. Todas as notícias, elas geram na gente um sentimento de insegurança, medo, às vezes de raiva, né? Às vezes de até assim, aquele prazer que dá no íntimo da gente, né? Quando a gente não é hipócrita, a gente reconhece isso. Se a pessoa que está nos prejudicando se der mal, a gente fala, ai, bem feito, né? A justiça está sendo feita. Então, assim, esses momentos que vêm para conturbar, que vêm para nos tirar do sério, né? Ele mostrou nesse capítulo aqui que nós precisamos agir com consciência diante dessas dificuldades. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Nós vamos passar o tempo todo por provas e dores, que são as expiações. E elas são ainda reflexo daquilo que nós somos no nosso íntimo. Ou seja, não tem ninguém aqui passando por tudo isso que seja um coitado, que caiu, de paraquedas, que não tem nada a ver. Não é assim que funciona.
Ninguém erra de endereço. Se nós estamos envolvidos com essa névoa negativa, com essas ações que nos prejudicam, é porque nós também já prejudicamos muito. Precisamos sentir na pele esse prejudicar para nos corrigir, para mudar a nossa rota, para entender um novo caminho. É como se fosse aquela criança que você fala, não coloca o dedo na tomada, né? Aí a criança vai lá e enfia o dedo na tomada. Você fala, poxa, mas eu fiz de tudo para ele não colocar o dedo na tomada, mas ele insistiu tanto que ele foi lá e tomou choque. Agora ele não coloca mais o dedo na tomada. Então, às vezes, por mais que Deus nos proteja, por mais que Ele queira o nosso bem, nós não damos condições para que Ele haja em nós. Nós estamos mais distantes, nós não ouvimos o que o Pai tem a dizer. E a gente vai pagar por um preço, por ser indisciplinado, por não dar ouvidos àquele que nos ama de verdade. Então, como a gente não aprendeu pelo amor, a gente acaba indo aprender com a dor. Então, errar de endereço, nenhum de nós erramos. Todos nós estamos nas condições em que nós mesmos nos colocamos. O que ele coloca nesse texto é que existem, dentro desse desenvolvimento que nós vamos atravessar pela dor, existem formas de atravessar sem, como se a gente entrasse na chuva sem se molhar. É possível? É. Quando você ganha um certo conhecimento do porquê que você sofre, você compreende aquele sofrimento e você atravessa ele com mais equilíbrio, com mais paz, né? Sabendo que, como o Chico dizia sempre, né? Tudo passa e vai passar. Nós temos a certeza que vai passar. Quando? Depende muito mais de nós do que da própria situação. Quando a gente começar a enxergar a vida com bons olhos, que a gente tiver otimismo, que a gente tiver benevolência, que a gente tiver um tratamento não diferente para as pessoas, mas que a gente trate todos como irmãos, que a gente tenha empatia, que a gente tenha o uso da caridade frequente, que a gente desenvolva o amor em nós. À medida que isso for de indivíduo para indivíduo, se desenvolvendo ao longo das doenças, das dores, dos sofrimentos, das provas, imaginem só a vibração que vai ser dali por diante. É uma vibração diferente, e a partir do momento que você vibra diferente, tudo que tem em sua volta tende a mudar. As energias mudando, muda também essa sintonia com o plano inferior, que vai se afastando das nossas vidas e nós vamos trazendo uma consciência superior, nós vamos vivendo uma consciência superior. Dentro desse processo, as transformações são latentes. Tem um município, que agora eu não vou lembrar o nome, foi um amigo meu que me passou esse nome de município, e fica no estado de Goiás. É um município que ele é todo espírita, ele tem poucos habitantes, e as pessoas que habitam nesse município, todas são espíritas. Não estou dizendo que quem é espírita é iluminado, não, mas o fato deles terem a consciência das suas obrigações enquanto espíritos que são errantes, mas eternos. Então, eles não têm aquela questão da violência, não tem aquela questão da imposição. Cada um sabe a sua responsabilidade e procura fazer o seu melhor. Então, é uma cidade pacata, é uma cidade que eles vivem bem. E isso a gente fica esperando no plano espiritual, quando a gente desencarnar, um planeta mais evoluído. Gente, isso já existe, está aqui, está dentro do Brasil. E não é por uma questão, volto a repetir, não é porque é uma questão de um município espírita, mas é pelas condições que esses espíritas se colocam. Eles não aceitam violência, eles resolvem as coisas na conversa. A convivência é pacífica, é entendimento, é equilíbrio. Eles vivem em paz, eles vivem uma vibração, uma sintonia vibratória de paz, de tranquilidade. Então, é possível. Se aqui, encarnados, nós temos exemplo, imagina então por que isso não desenvolve. Não importa que religião. Que fosse feito um município com várias religiões, não tem problema, mas desde que os homens comecem a entender que são irmãos, que precisam desse tratamento de irmandade, de fraternidade. Mas não. Nós brigamos porque somos de religião diferente, nós brigamos porque somos de cores diferentes, nós brigamos porque somos sexos diferentes, nós brigamos porque somos diferenças de idade entre os mais velhos e os mais novos,
A gente briga porque um é patrão e o outro é empregado, a gente briga porque um é rico, o outro é pobre, a gente briga por tudo. E o tempo todo a gente está querendo impor aquilo que nós acreditamos ao outro, que não tem a mesma visão, que não tem a mesma experiência, que não tem a mesma bagagem. Como é que eu posso ensinar? Vamos lá, pegar essa semana, por exemplo, né? Teve o caso do menino que entrou dentro da jaula de uma leoa e morreu. Como é que eu posso, um ser humano, conviver com um bicho selvagem? Eu estou dando um exemplo não do caso em si, mas assim, a diferença que existe entre o raciocínio de um ser humano desenvolvido e um animal que é selvagem, que ele só age por instinto. Então, é lógico que vai dar conflito. Então, nós vivemos entre seres que têm conflitos pela diferença de conhecimento, pela diferença de desenvolvimento. E vai ser praticamente impossível você pegar um bicho que age por instinto e fazer ele virar um bicho doméstico. Eu tenho meu cachorro que fica aqui do meu lado o tempo todo, é um amor comigo. Mas ele foi domesticado. Ele chegou a esse ponto porque ele foi ensinado, ele foi colocado. E olha que ele é danado, né? Eu tô falando, ele tá olhando pra minha cara aqui. Ele é danadinho. Não é totalmente domesticado, não. Ele tá comigo há 14 anos e eu pegando no pé. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, assim, o ser humano, ele também vive dentro de uma casca de conhecimento, né? Assim como os animais, cada qual vive dentro da bagagem que ainda lhe foi colocada em forma de desenvolvimento animal, no ser humano também. Cada um tem o seu desenvolvimento ímpar, que é diferente do outro. E aí a gente acaba tendo conflitos com pessoas que, como dizia a Madre Teresa, e eu gostei muito dessa fala dela, né? A gente veio para jogar as nossas pedras fora, se desfazer dos pesos que a gente carrega já de outras encarnações, mas quando chega aqui parece dar um branco e a gente pega mais pedra e adquire para nós. É mais briga, é mais violência, é mais endurecimento do espírito. Você se isola ou então você se joga no meio de um monte de gente, se faz de amigos, bebe, passa a noite em claro para fazer o seu social e acaba enveredando para o lado do vício. Ou seja, ao invés de você jogar fora seus defeitos, você pega e agrava mais a sua existência. Então ele coloca pra gente que se a gente quiser um mundo melhor, se a gente quiser um desenvolvimento moral, nós temos que começar com ações libertadoras. E essas ações libertadoras estão muito intimamente ligadas ao nosso desenvolvimento moral. É individual. Não é algo que você aprende com alguém, não é algo que você ensina para alguém. Você pode exemplificar através das suas ações, através da sua fala, através do seu conhecimento, para que outros se espelhem. Mas ele vai ter o livre-arbítrio dele. Se ele vai aprender com você ou não, aí já cabe ao outro, é ímpar. Cada um no seu momento, cada um no seu despertar. Aí ele fala assim, nós não estamos vivendo o pior momento que a Terra já passou. Não, nós não estamos vivendo o fim dos tempos como algumas religiões pregam. Não. Mas nós estamos vivendo um momento de despertar. E o momento de despertar geralmente dói. Quando a gente desperta para coisas que antes não faziam sentido, dói. Eu tive 3, 4 meses praticamente de reclusão, né? Esse ano, que eu cheguei no fundo do poço. Eu vinha fazer leituras para vocês com o olho todo roxo, com uma indisposição enorme. Tive uma crise alérgica que ela ainda está indo e voltando, não está totalmente curada, que me pegou no corpo inteiro. A crise alérgica que eu nunca tive. Toda vez que vai no médico, o médico pergunta, você tem alergia em alguma coisa? Eu falo, não tem alergia em nada. E agora eu não sei o que dá alergia, porque vira e mexe, ela vai e volta. Ontem, hoje eu tô no refresco, não tô coçando. Essa crise alérgica, ela pega o rosto todinho, cabelo perto, incomoda, pega essa parte aqui do peitoral, das costas, e incomoda. Tudo que você coloca, encosta, incomoda. Aí ontem eu tive um refresco, hoje eu já acordei, eu tô vendo que o cabelo tá aqui, não tá me incomodando. Então, assim, por que que deu uma crise alérgica no corpo? Por que que você tem esse momento de reclusão, esse momento de se fechar? Eu não queria conversar com ninguém, eu queria dormir até tarde, eu queria ficar fechada dentro de casa, eu não queria... No Mercado Livre e Shopee é o que eu mais utilizo, eu não queria ver ninguém na minha porta, eu não queria comprar nada, eu não queria pagar nada. Ou seja, quem olhou de fora falou, Patrícia, tá entrando em depressão. Eu falei, não tô em depressão, não, eu tô triste, eu tô aborrecida, mas não tô em depressão.
Eu estou vivendo um momento que eu preciso equilibrar. E para equilibrar, eu preciso me fechar. Porque eu sou uma pessoa muito espontânea, muito aberta, falo demais. E agora chegou o momento de eu pensar, né? Então, para você pensar, às vezes você precisa passar assim pelo fogo cruzado. E aí eu comecei a buscar no passado, né? Eu tenho muitas fotos, vídeos, eu filmo, eu registro toda a minha vida, né? Porque eu morro de medo. É uma coisa minha, talvez faça sentido lá na frente, mas eu morro de medo de esquecer as coisas, principalmente as mais importantes. Então eu gravo, filmo, eu registro tudo, o que eu como, onde eu vou passear, as pessoas que estão comigo, seja dentro de um hospital, seja o que for, eu gravo e registro tudo. E aí eu comecei a procurar nos registros desde 2005, desde quando eu fiquei viúva. O que aconteceu na minha vida para chegar até aqui e a Patrícia sobrar para ela a companhia de um animal, de um cachorro. Porque eu não tenho companhia de mais nada, só tenho a companhia de um cachorro, que é muito. Porque esse bonitão aqui, ele vale por 40 cães, né? Como eu falei, eu ensino ele umas coisas, mas ele faz outra completamente diferente. Mas é a alegria da minha casa, é a alegria da minha convivência diária. Mas por que uma pessoa que viveu para alunos a vida toda, uma pessoa que viveu para o filho, uma pessoa que viveu para os pais, uma pessoa que viveu para os amigos, de repente curtir tanto tempo de momento isolado? Então, às vezes, isso dói. E aí eu fui buscar, falei, vamos lá, desde 2005, o que aconteceu comigo para eu chegar nesse momento aqui? Será que eu fui tão intolerante? Será que eu fui tão, né, bicho para chegar aqui desse jeito? Aí, nesse período de reclusão que eu tive, de 3, 4 meses, eu fui lá no fundo do poço mesmo, eu fui cutucar todas as feridas para saber o que é que de fato eu preciso entender para passar por esse momento de uma forma branda, sem ficar lastimando, sem ficar reclamando, sem ficar dando uma de vítima, porque de vítima a gente não tem nada. Se a gente atravessa um momento como esse, é para aprender alguma coisa. E o que eu preciso aprender? Então, eu olhando lá atrás, eu falei, tá, eu errei nisso, nisso e nisso. E possivelmente por eu ter errado em algumas circunstâncias, agora eu estou aí colhendo aqueles meus erros do passado, que não é de outra encarnação. Tem gente que fica buscando os seus erros lá da outra encarnação, vai fazer regressão. Não precisa, gente. Olha em tua volta que tem todos os sinais dos seus erros em sua volta. Ninguém está colhendo aquilo que não plantou. Então, as ações libertadoras é consciência. As ações libertadoras é você buscar o conhecimento através desse despertar de consciência, é você ser tolerante com os seus erros, não ficar se autopunindo, não adianta. Não adianta você não querer se perdoar, pelo contrário, se perdoa. Perdoa as pessoas que estavam em sua volta e que em determinados momentos te feriram, ou você também feriu essas pessoas, peça perdão. Vai tendo o autocontrole da tua vida, você erra, você é um ser humano em desenvolvimento, você é um espírito para que está tentando conseguir uma evolução espiritual. O tentar é cair, levantar, assim como acontece quando a gente nasce. Ninguém nasceu sabendo andar, a gente caiu várias vezes engatinhando para depois sustentar as pernas e ficar de pé. Então, quando você vai tendo toda essa tomada de consciência, você fala, poxa, agora eu consigo compreender por que essas coisas estão na minha volta, por que eu estou passando por isso. E à medida que você tem essa firmeza de conhecimento, de despertar, de equilíbrio, essas são ações que vão te levar realmente para um patamar mais alto, onde você vai ver notícias de jornal, matou, morreu, você vai falar assim, não, nessa fase aí eu já não me interesso mais, para mim tanto faz. Né? Eu vou orar por quem morreu, por quem fez a violência acontecer, mas para mim já não é mais interessante. Antes, quando falava morreu, não sei quem, eu ligava o jornal e queria saber até os detalhes, onde foi a faca, quantas facadas foi. Hoje isso aí já não está mais em mim, então não é mais interessante para mim. Não é que eu vou ser indiferente à dor alheia, mas eu não vou dar mais, como é que fala? Ibope, né? Para essas coisas. Eu prefiro assistir uma palestra espírita, eu prefiro ouvir uma música gospel, uma música que seja de padrão elevado, de moral, que fale de Deus, de Jesus. Eu não estou ficando bitolada, só que eu estou mudando. E essa mudança é natural, não é forçada, à medida que você realmente começa a equilibrar ações que vão te libertar do mal. Aí você não aceita mais o mal, você não faz parte mais dele. Você vai saindo fora disso aos poucos. Não tem regra, não tem uma ordem certa. Mas o despertar, a consciência, o conhecimento são fatores primordiais para que você
tenha essas ações libertadoras na tua vida. E quando você se liberta, que nem eu falo, depois que você der um passo para frente, você não consegue mais dar um passo para trás. Se subir um degrau, você não vai descer mais, porque você já aprendeu a subir, né? Mesmo que você tenha alguns tombos, você não se permite ficar ali. Porque você fala, poxa, eu errei de novo, mas peraí que eu já sei o caminho, eu vou voltar para onde eu estava. É mais rápido, né? Então, atenção, muita atenção em sua volta, sem vitimismo, sem culpar o outro, mas a gente também não precisa se culpar tanto. Apenas descubra o que foi que você errou e trabalhe isso. Vai reformando isso em você. É como se fosse uma obra de casa. Colocou um bloco fora do lugar, o muro vai ficar torto. Das duas, uma. Ou você derruba aquele muro para tirar aquele bloco torto e coloca um retinho lá e depois você vem e joga massa, dá um belo de um trabalho, mas a estrutura vai ficar mais firme. Ou você pega e engrossa a massa na parede inteira, que ela também vai ficar firme. De qualquer jeito, você vai ter que entrar numa reforma, para que aquele bloco não fique saliente, não fique fora do muro e não te cause nenhum dano. Você vai ter que encontrar uma solução para aquilo. Assim somos os nossos passos errados. Nós vamos ter que encontrar a solução para que eles se acertem, porque o passo errado vai nos conduzir a lugares, situações erradas, que não nos permite evoluir. Então nós vamos ter que reformar para que a gente possa chegar realmente numa evolução.